Nosso próximo tópico então, creatina, o que você acha? Pô, que delícia. Só Começa isso já você, valeu pra então. mim já. Começa você, Serginho. Perdão. Vamos começar a falar de creatina. Me fala, se você toma, quanto você toma e que horas você toma? Meu velho, como eu acho que é o aminoácido mais, o suplemento mais estudado, tanto que traz preguiça, muitas horas que a gente escuta, desde câimbras e companhia limitada. Você fala, mas pera lá, meu velho, você está falando sobre câimbra, desequilíbrio hidroeletrolítico, é isso mesmo? Você está tentando me convencer que o que mais hidrata a célula vai trazer câimbra. Vai ter que me convencer com outra coisa. Essa é muito bobinha, muito tola para mim, né? É subestimar minha inteligência. E eu parei de acreditar na insulina, na creatina, como se fosse uma bomba recarregável, uma bateria recarregável, a partir do momento que eu parei de fazer essa saturação, né? Como todo mundo vai fazendo e tal. Então eu deixei o desperdício para lá, mas não desperdício de produto, e sim para colocar exatamente como dado o que eu preciso. Eu preciso de um metabolismo anaeróbio alático. Então tá, então eu vou colocar uma quantidade razoável, 5, 7 gramas, dependendo da hora que eu vou tomar. Antes do treino, depois do treino? Não precisa ser imediatamente antes. Imediatamente após, sim, né? Aí porque eu provoco a hiperaminocitemiia, que também está ligado com a insulina, que vai fazer essa carregação, então, esse carregamento. Então, eu tomo só creatina antes do treino, depois do treino, mas o antes do treino é assim. Eu sei que não vou usar minha capacidade anaeróbia lática, então eu tomo até 2 horas antes, não tem problema nenhum. Aí eu ponho uma dose boa, 7, normalmente é 6 gramas. Que eu uso 6, 7 gramas, e depois 6, 7 gramas pós-treino, com BCA provavelmente. Normalmente alguma situação você toma ao longo do dia ou é só esse esquema antes e depois? Não, então, eu só tomo antes e depois. Vou dar um exemplo, hoje, em específico, eu já tomei. Eu ponho sempre uma dose a mais, porque eu sei que eu vou ter um monte de desgaste, vou pousar pra caramba, vou fazer contrações, entende? Então eu não quero deixar essa folga. Pro meu treino eu não deixo nada de folga. Ou é pra valer ou eu nem vou treinar, entendeu? Então eu ponho a creatina antes e depois, mas em algumas situações específicas eu ponho uma dose aleatoriamente bem antes. Por exemplo, eu nem sabia que nós íamos treinar agora, ou daqui a pouco, já tomei uma dose. Entendeu? Ítalo, você usa creatina? Quanto você usa? Como que você usa? Em preparação eu uso 10 gramas pré-treino e 10 gramas pós-treino. Eu me sinto mais cheio, né, principalmente na fase final, né, eu jogo com BCA, a creatina. Às vezes eu jogo também intra-treino, dependendo da fase que eu tô. Novamente é tudo relativo, de acordo com como é que eu tô me sentindo, né, enfim. Eu me sinto mais cheio, né, fato. Eu acho que essa é o principal diferença que eu sinto, né? Eu sinto realmente mais cheio, não me sinto tão ruim, vamos dizer assim. Compadre, você que trabalha que nem um caipira louco que nem eu e treina, você costuma usar creatina? Como que você usa? Eu uso pós-treino, em algumas situações, em alguns momentos eu uso pré-treino, mas eu tenho sempre preferência para utilizar no pós-treino. Eu já faço um carregamento eu coloco simultâneo, né, com whey protein, com a glutamina, e é uma fonte de carboidrato de índice glicêmico um pouquinho mais alto, não muito assim, não tenho essa preocupação, porque eu não uso uma quantidade de carboidrato muito alta imediatamente após o treino, né? Eu uso uma quantidade pequena, só que com um pouquinho de carga glicêmica, para depois eu poder fazer uma refeição, não com muita distância do pós-treino, já mais carregada e com uma refeição sólida, né? Mais consistente assim. Mas eu sempre, essa sensação que eu tenho também do Ítalo, né, de me sentir cheio. Você sente que o glicogênio tá entrando dentro do músculo, você sente. Uma característica que eu sinto também, que parece que talvez seja uma das coisas que eu mais sinto. Como eu sou um cara que gosto muito de metabolismo sarcoplasmático durante o treino, né, no meu sistema 1.0 eu coloco muito poucas repetições, porque eu vou sobre o tempo de tensão do músculo, né, que eu acho muito mais interessante para nós que temos controle neuromuscular. Só que aí eu sempre massageio a parte das altas repetições, dos bombeios. A creatina me ajuda nessas últimas repetições tão difíceis. É a sensação que eu tenho mais força concêntrica, inclusive, com a creatina, com o uso da creatina. Se eu estou sem usar, por exemplo, aquelas 12 repetições terminam e falham para valer.
aí de repente eu estou usando, na época que eu estou usando consistentemente, antes e depois do treino e tal, eu sinto que aquela 12ª já vem uma 13ª, de uma forma mais, com a parte concêntrica mais chegando lá. E eu já li sobre isso, que ela aumenta exatamente isso, a capacidade anaeróbia, né? Ou seja, o máximo das suas repetições, ela vai ser explorado porque a creatina tá ali potencializando. Eu sinto isso também. É claro, nítido assim, eu estou fazendo, até pelo psicológico, né? Você para nas 12 ou está chegando na 13, aquela falha concêntrica que eu busco ela, eu primeiro vou, no ponto zero a gente começa primeiro com a falha isométrica, a primeira, depois a concêntrica e depois a excêntrica, quando a gente faz o laceamento. Exatamente. O que nós fizemos ontem. Com a creatina eu sinto que eu vou além, 5, 6 repetições a mais. Eu já li sobre isso já também, aí é uma ideia, é uma outra sensação. Eu utilizo só no pós-treino, jogo 35 gramas no pós-treino. Eu não consigo te falar, né, se é ela que me deixa cheio, porque assim, eu tenho uma dieta e uma suplementação rica em carboidrato, né? Então assim, no meu shake pós-treino tem 80 gramas de oximase, 35 gramas de creatina, mais 20 gramas de BCA, mais whey. Então assim, eu consigo te afirmar que a junção desse combo me faz muito bem, né? Tanto na recuperação, quanto deixar mais cheio, igual o Ítalo falou. Então eu só faço a utilização no pós-treino mesmo. E gosto bastante, não deixo de usar, tanto em pré-contest quanto em off-season. Alguma vez você já treinou sem essa combinação? Não. Assim, eu já deixei de tomar alguma vez, tipo, às vezes não levou o BCAA, às vezes não levou a creatina, mas assim, é difícil você ter a percepção isolada, sabe? Porque eu nunca fiz. Talvez futuramente, quando eu tiver um metabolismo um pouco diferente, que eu precisar usar menos carboidrato, eu vou conseguir saber mais o efeito isolado da creatina. Mas assim, esse combo que eu faço é o que realmente serve para mim neste momento, né? Eu acho que eu não consigo fazer uma dieta com pouco carboidrato, porque senão eu sinto que realmente fica bem flat. E eu já fiz o teste de só, quando eu estava com pouco carboidrato, colocar a creatina e eu não senti que ela deixou tão cheio quanto os dois juntos, entende? Então... Vou explicar isso por quê. Porque assim, todos vocês estão absolutamente corretos da forma de vocês usarem. Absolutamente perfeito, né? A creatina, do ponto de vista científico, ela de fato é, Sardinha, o suplemento mais estudado, né? Ela é de fato um ergogênico, né? Gera força, porque que é a função dela principal, né? Ela age justamente no transporte do átomo de fósforo quando você está fazendo a transição dela do ATP para a creatina. Então o que você tem? Antes, na fenda onde você tem a hidrólise do ATP, que é onde coincide a proteína globular, que a gente chama de actina, com a proteína miofibrilar, que é a miosina, né? Então as duas elas se encontram, o ATP entra aqui no meio, ele é quebrado, e quando ele é quebrado, a miosina ela dobra empurrando a actina. É assim que o músculo contrai. Mas o que ela faz de fato? Essa transformação, quem é o transportador de fósforo, né? Porque o ATP, a molécula que é primordial de energia nossa, ela depende, para você liberar essa energia, você depende de um transportador. A creatina, ela assume esse fósforo. Então você tem, antes da reação, ATP mais creatina. Quebra-se o ATP. A creatina, ela guarda aquele fósforo. Então você tem um ADP de difosfato mais creatina fosfato. Isso daí recicla, a creatina libera o fósforo de novo para o ATP e aí você sustenta a contração, tá? O que as pessoas elas esquecem? A creatina, ela é um suplemento que, como ela age nessa situação, ela não sabe direito se o teu treino ele é um treino mais tensional, mais metabólico, às vezes nem que se você está fazendo aeróbico. Por quê? Ela age nessa fase de transporte do fósforo. Então ela fica sendo um coringa especial se você trabalha em alto desempenho na realidade. Porque você pode trabalhar um aeróbio contínuo em alta intensidade. Você pode trabalhar um exercício resistido, uma musculação, tanto em alta intensidade do ponto de vista tensional, altas cargas,
quanto do ponto de vista de resistência muscular, altas repetições. A creatina ela funciona em tudo isso por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de crossover energético, tá? Sempre que você começa uma ação, que seja levantar uma caneta ou então levantar uma carga muito grande, você transita os tipos de energia que você utiliza. Muitas dessas reações, elas são anaeróbias aláticas, ou seja, você só usa a quebra da creatina para poder fazer essa movimentação. Então você fala assim, Paulo, mas você está levantando essa caneta aqui, isso daqui, você está usando creatina? Tô, porque é uma ação rápida. Agora, quando você prolonga essa ação, você entra num anaeróbio lático, onde você quebra piruvato para fazer lactato, por isso que é lático, tá? Aliás, ninguém tem ácido lático no músculo, a gente tem lactato, né? Ele está lá na forma dispersa dele. E por último, o que existe? Existe a beta-oxidação. Só que as pessoas elas pensam que isso está numa forma escalonada, que você sai de um para outro, como se fosse um carro de marcha. Não é assim que acontece. As três começam juntas, é como se fosse uma corrida. Só que é como se a creatina ela largasse antes e acabasse antes. O anaeróbio lático terminasse um pouquinho depois, começasse a atuar principalmente um pouquinho depois da fase alática. Mas ele também acaba, porque você entra em fadiga. O que sobra? A beta-oxidação, que é constante. Se a gente não fosse capaz de queimar gordura, se a gente não fosse capaz de fazer beta-oxidação, nós não sobreviveríamos. Por quê? Porque é energia de longo prazo. Então sim, musculação gasta energia, então gasta gordura enquanto você está fazendo. Gasta glicose enquanto você está fazendo. Faz gliconeogênese liberando a glicose do músculo. Só que você usa a creatina também. Então creatina está espalhada em tudo. Aliás, por sinal, no músculo você não tem glicose, você tem glicogênio. E quais são os dois únicos órgãos do corpo humano que têm quantidades de glicogênio que são viáveis? Músculo e fígado. Esses dois caras. É onde você faz gliconeogênese, né? Bom, a partir daí, quando a gente pega a conduta de cada um, o que vocês fizeram, ele é perfeito. Vocês aprenderam com pessoas que sabiam, vocês estudaram. E assim, o que é legal de você, Sardinha, é que você percebe a disponibilidade do suplemento. Então você fala assim, o dia que eu vou posar, que eu vou fazer um guest pose, ou que eu vou fazer um treino um pouco mais intenso, um pouco mais prolongado, eu tendo a aumentar a dose da creatina. Sim, acaba tendo uma relação de dose e resposta, né? Principalmente se você tem muita musculatura. Então o que a gente sabe do ponto de vista de segurança? Porque aí o pessoal fala assim, não, mas aí você não pode passar de 5 gramas. Não, não é assim, tá? É que os trabalhos em altas doses de creatina são muito restritos. O que fala melhor sobre isso, ele fala que um grupo de indivíduos que usou 20 gramas de creatina todo dia durante 6 semanas não teve nenhuma alteração negativa da saúde. E aqueles que usaram 5 gramas por dia de forma indefinida também não tiveram. Só que isso a gente não está falando para o bodybuilder, né? Pode ser que, porque ainda também não tem nada extremamente consolidado nesse sentido, pode ser que, por ter mais massa muscular, é óbvio que você precise de mais quantidade de substrato. E a gente vê doses maiores, como por exemplo a dose que o Rafa usa. Ele seleciona usar a creatina pós-treino. Tá? Do ponto de vista de absorção e incorporação da creatina, talvez esse seja o melhor horário. Por quê? Porque é na fase pós-treino de hiperinsulinemia que ela é transportada com maior facilidade. Então o que o Rafa faz? Ele carrega toda essa dose, né? Quanto? 35? 35 gramas de creatina. Ele carrega toda essa dose com o whey, com o oximase e depois ainda faz uma refeição sólida. Aí você fala, mas não vai absorver isso. Então, nesse caso do Rafael, primeiro, ele está consumindo com carboidrato. Segundo, ele está consumindo com whey protein. Carboidrato é o que mais faz liberação de insulina. Em segundo lugar, proteína. E em terceiro lugar, gordura. Gordura quase não libera insulina, mas a gente tem que contar. Só que o whey protein, ele está meio numa situação limítrofe entre o carbo e a proteína. Então ele faz aumento de insulina. É essa uma das razões que o whey protein é anabólico.
Porque a insulina é o hormônio que nós produzimos mais anabolizante. Por quê? Que é o que mais dá massa muscular? Não, não é isso. É que tudo que ele faz é ajustar o corpo para fazer só reserva. Testosterona, por exemplo, é anabolizante? Depende, ele é catabolizante para o tecido gorduroso. Então ele não é 100% anabolizante. Cortisol é 100% catabolizante? Não, não é, porque ele aumenta a reserva e estoque. Insulina é o único 100% anabolizante. Nessa situação, o que a gente tem? A gente tem uma situação onde, nesse caso, o Rafael, ele está dando ou whey protein ou carboidrato. Eles acabam tendo um efeito de somação na liberação da insulina endógena dele, aquele que ele produz, e isso facilita os 35 gramas de proteína, de creatina poderem ser absorvidos. Detalhes sobre a insulina. Por que é uma das razões que a insulina exógena, aquela que o sujeito usa de fora, não faz ganhar massa muscular? Porque como a entrada dela é muito violenta, ela faz com que o sujeito entre numa hipoaminoacidemia. Muito rápido. E aí o que acontece? Você tem a insulina provocando, só que você não tem mais substrato. Por isso que, exatamente, se você não tem mais substrato, o que o teu corpo entende? Opa, falta de substrato. O que ele faz? Ele liga uma chavinha, então vamos reservar energia. Você ganha gordura. A insulina exógena faz você engordar. Isso é fato, tá? Bom, aí vem o Evandro e o Ítalo. O Evandro gosta de colocar a creatina, né, logo depois do treino. E o que o Evandro faz que é muito interessante, que ele sacou? Eu sempre coloco um pouquinho de carboidrato. Ele sacou que quando entra com carboidrato, entra mais fácil. Que é justamente esse mecanismo de somação que, pela ação da insulina, a creatina consegue ser melhor absorvida. Então, normalmente, pessoal, o que a gente faz? Ou a gente usa um carboidrato, ou faz como o Ítalo faz também, usa com whey. Então a creatina ela acaba tendo vantagem também quando você consome com whey protein. Por quê? Porque o whey protein isolado, ele tem efeito insulinotrópico, ele aumenta a insulina e essa entrada ela acaba sendo facilitada. A creatina ela tem outras formas de absorção. Quando você usa, por exemplo, para tratar idoso, que ela é utilizada para isso, você divide ela ao longo do dia em doses, como se fosse um remédio. Normalmente a gente parte de 2 gramas por dia dividido em 3 doses. Então isso é uma coisa factível. Você pode fazer isso também? Pode fazer isso também. É claro que sempre que houver uma situação de hiperinsulinemia endógena, ou seja, fisiológica sua, essa creatina ela vai ser facilitada. Vamos falar de glutamina agora.